Pai em luto há 9 anos descobre que filha que achava morta em naufrágio está viva. Rafael acordou naquela manhã como se todos os outros dias dos últimos 9 anos, com um peso no peito. O olhar distante perdido entre as lembranças de Isabela, sua filha. O naufrágio que a levara parecia ainda mais distante do que o burburinho das ondas do mar, que ele ouvia do seu pequeno apartamento em Copacabana. O luto moldara seus dias em cinzas. Cada amanhecer, um lembrete cruel da ausência da menina, que um dia trouxe luz à sua vida. Passava horas na praia, esperando por um milagre. Quase que uma vigília, ele se apegava à ideia de que, quem sabe, um dia ela voltasse. Mas naquela manhã, tudo mudaria. O telefone tocou, cortando o silêncio e a rotina monótona. Alô? Respondeu a voz trêmula. Do outro lado, uma mulher. Uma sobrevivente de uma ilha remota. Uma confissão disfarçada de esperança. Eu encontrei sua filha, senhor. Isabela está viva. O coração de Rafael parou. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. Como assim viva? Ele mal conseguia processar as palavras enquanto a mulher falava. Seu tom grave misturado com a urgência de uma descoberta monumental. Ele só queria saber como isso era possível. Por que ninguém a havia encontrado antes? Sua mente estava em chamas, rodando como um redemoinho que não conseguia controlar. Clara, sua esposa, ouviu a conversa e seu olhar mudou. Havia medo ali. Medo do que essa revelação poderia trazer à tona. Segredos não ditos, promessas quebradas. Ela queria proteger Rafael, mas a esperança também a atingiu como um furacão. Aos poucos, uma luz abria caminho na escuridão do luto. Mas a desconfiança surgia como uma sombra, tornando tudo mais complicado. O que mais poderia ter acontecido naquela ilha? O que Isabela poderia revelar? Enquanto Rafael corria atrás de respostas, ele se tornava mais obcecado pela verdade. A descoberta da filha viva acendeu um fogo dentro dele que não podia ser apagado. Ele queria saber como sobrevivera, o que enfrentara, mas a história parecia ter camadas de mistério que se escondiam atrás de cada resposta. O telefone voltou a tocar uma noite. Com desespero, Rafael atendeu. Era Isabela, agora uma jovem cheia de segredos. Pai, por que você nunca me procurou? A pergunta ecoou como um trovão em sua mente, seguida de um nó na garganta. Rafael percebeu que, mesmo encontrando Isabela, ainda havia barreiras a serem superadas, sombras a enfrentar. A verdade não era apenas o que aconteceu no naufrágio, mas o que vinha antes e depois. O que seria necessário sacrificar para manter sua família unida? Os ecos do passado não se calariam facilmente. A tensão estava a mil e com cada ligação, cada descoberta, o relógio parecia correr. O que ele realmente sabia sobre sua filha? Mais importante, que segredos estavam prestes a vir à tona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael respirou fundo, ainda tentando processar a pergunta de Isabela. Pai, por que você nunca me procurou? A dor em sua voz era palpável. O que ele poderia responder? O que alguém que carregou um luto por 9 anos podia dizer?
O silêncio se estendeu, e Rafael sentiu o peito apertar. Isabela, eu pensei que você estivesse morta. Ele gaguejou, lágrimas ameaçando escorregar por suas bochechas. Mas as palavras pareciam vazias diante da realidade que se desenrolava. O telefone estava quente em suas mãos, mas seu coração esfriou. A conexão começou a falhar. Uma estática perturbadora envolveu a conversa. Tentou se concentrar, mas tudo o que conseguia pensar era que a filha que havia perdido estava ali, do outro lado da linha. Pai, eu não posso explicar tudo agora, mas tem algo que você precisa saber, que ninguém te contou. A voz de Isabela estava agitada. Que é? O que você precisa me contar? A urgência invadiu seu tom, mas abruptamente a ligação cortou. Rafael ficou com o coração na boca, sem saber se deveria ligar de volta ou esperar. Isabela, ele gritou, mas só o silêncio respondeu. O nó na garganta se tornava impossível de ignorar. Clara, que observava em silêncio, finalmente falou. Rafael, você precisa se acalmar. Não sabemos se é seguro. O medo dela era claro. Ela sempre achou que essa história tinha mais camadas do que ele imaginava. Os sobreviventes nem sempre contam toda a verdade. Ela hesitou, mas parecia que havia algo mais que a incomodava. O telefone. Tocou de novo. Rafael pulou, mas não era Isabela. Era um número desconhecido, mas a voz que surgiu do outro lado era grave e conhecida. Rafael, sou eu. Você precisa ouvir isso. Era um policial, da mesma delegacia que cuidou do caso do naufrágio. O que ele tinha a dizer deixou Rafael em estado de choque. Sabemos onde Isabela está, mas tem mais, Rafael. A história dela não é como você pensa, e a verdade pode mudar tudo o que você acredita. O coração de Rafael disparou. O que você quer dizer com isso? Ela não é a única sobrevivente. Há algo mais, uma verdade obscura que envolve o naufrágio, e pessoas que você confia podem não ser quem você imagina. Aquela frase explodiu na mente de Rafael. Como assim confiava? Que pessoas? A mensagem da mulher que disse ter encontrado Isabela agora parecia menos uma bênção e mais uma armadilha. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Ele queria respostas, mas o que estava se formando diante dele parecia um labirinto de segredos. O policial continuou. Tem pessoas que estão interessadas em Isabela por causa do que aconteceu, e especialmente porque a verdade sobre o naufrágio pode ser muito mais sinistra do que você pensou. O nó no estômago de Rafael se transformou em uma tempestade. Por favor, você precisa se encontrar comigo. Temos que discutir isso pessoalmente. Vai ser perigoso, mas você precisa saber a verdade. A urgência na voz do policial aumentou. E assim, o que começou como um reencontro singular e cheio de esperança se transformava em um pesadelo. Rafael teve que decidir. Ele corria atrás da filha ou enfrentava um mundo cheio de segredos sombrios que ameaçavam desmoronar tudo o que conhecia. O telefone caiu de suas mãos. Ele olhou para Clara, que já estava pálida de preocupação. Rafael, o que você vai fazer? Ele não sabia. Não sabia se conseguiria enfrentar a verdade. Quem eram esses interessados? Que segredos obscuros Isabela carregava? As perguntas se multiplicavam, e com elas a sensação de que a vida de todos estaria prestes a mudar para sempre. Rafael olhou para Clara, o coração acelerado, sem saber o que fazer com a informação que acabara de ouvir. A conversa com o policial parecia mais um pesadelo. O que está acontecendo, Rafael? Ela perguntou, a preocupação estampada no rosto. Ele esfregou as têmporas, tentando organizar os pensamentos. Ele disse que a verdade sobre Isabela é diferente, que há pessoas que querem se aproveitar dela, que tem algo sombrio no naufrágio. A voz dele tremeu ao falar. Clara ficou pálida. O que você está dizendo? Como pode ser pior? Já não estávamos sofrendo o suficiente.
Rafael não conseguiu responder. O telefone vibrou com força em sua mão. Ele verificou e era novamente o policial. Rafael, precisamos nos encontrar agora. É urgente. Há pessoas vindo na sua direção. O aviso ressoou em sua mente como um alarme. Eu vou, mas o que você quer dizer com isso? Confie em mim. Leve a Clara com você. O que vier não será bom. A ligação cortou de novo, deixando uma nuvem de desespero pairando no ar. Clara, precisamos sair, Rafael gritou, a adrenalina bombando. Ela hesitou por um instante, mas logo entendeu a gravidade. Se havia perigo, a única opção era fugir. Juntos, eles correram para o carro. Os pensamentos de Rafael, uma mistura, emaranhada de medo e determinação. A verdade que buscava agora parecia um monstro à espreita no escuro. Enquanto dirigiam pelas ruas de Copacabana, Rafael olhou para o mar. O mesmo mar que um dia tomara Isabela, agora emanando um ar ameaçador e misterioso. Em um instante, ele percebeu que não apenas uma vida havia sido destruída naquele naufrágio, mas talvez mais. O que Isabela poderia ter enfrentado? Que segredos ela trazia de volta? O carro parou bruscamente. Uma figura surgiu na esquina. Um homem com um olhar impassível. Rafael congelou. É ele, sussurrou Clara, reconhecendo o policial. Mas, ao se aproximar, o homem que deveria ser um aliado não tinha uma expressão de apoio. Rafael, preciso falar com você. Ele parecia nervoso, inquieto. Aconteceu algo inesperado. Isabela, ela não é a única com segredos. E você precisa saber que... Sua esposa. O mundo girou. O que você quer dizer? O que ela tem a ver com isso? Rafael questionou, cada palavra saindo com dificuldade. O policial hesitou. O vazio em seu rosto era aterrorizante. Ela estava lá também. Isabela viu no naufrágio. As palavras caíram no silêncio como uma bomba. Rafael virou-se para Clara, seus olhos se arregalando de choque. Clara, isso é verdade? Perguntou, a voz falhando. Ela chorava silenciosamente. Uma expressão de dor profunda misturada com algo que ele não compreendia. Rafael virou-se para o policial. O que aconteceu? Por que você não nos disse antes? O desespero começou a se transformar em raiva. Era você quem deveria proteger a nossa família. Eu não sabia. Não sabia que Clara tinha ligação com os sobreviventes. Isso muda tudo. O policial se apressou a explicar. Como você? Pode dizer isso? A voz de Clara estava quase inaudível. Eu não. Eu achei que ela tinha morrido. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significava? O que mais ela esconderia? O telefonema, a ligação de Isabela, essas sombras agora cresciam para engolir a verdade. O apelo desesperado de Isabela ganhava maior sentido, a pergunta se repetindo em sua mente como um ecos. Por que você nunca me procurou? Nesse exato momento, tudo parecia desmoronar. Rafael encarou Clara, o nó na garganta mais forte que nunca. Os segredos, as mentiras, tudo começava a tomar uma forma monstruosa. Ele precisava de respostas, mas ninguém ali podia dizê-las sem arriscar tudo. O que vamos fazer? Clara murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael olhou para o horizonte, a noite começando a cair. A dúvida crescia como uma tempestade prestes a eclodir, e no fundo dele, uma única percepção emergia. O que havia começado como uma busca pela filha perdida, agora se transformara em um labirinto insuportável de mentiras e escolhas. Uma escolha que poderia separá-los para sempre. Rafael encarou Clara, a cabeça girando. O que o policial tinha acabado de revelar era um verdadeiro soco no estômago. O chão parecia se abrir sob seus pés. Os olhos de Clara brilhavam com uma mistura de dor e medo, e ele podia sentir o peso da verdade e das mentiras atiradas sobre eles. Por que não me contou? Ele disse, a voz baixa e trêmula.
A sensação de traição cortava o ar entre eles. Eu não sabia que tinha alguém me observando. Por favor, Rafael. Clara se adiantou, a voz embargada. Mas antes que ela pudesse completar, o policial interrompeu. Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que vimos. É muito mais sombrio. Ele olhou em volta, como se alguém estivesse prestes a aparecer na esquina. Eu preciso que você confie em mim, Rafael. Clara, você tinha que ter me contado a verdade. Isabela a viu lá. Rafael respirou fundo, tentando encaixar tudo. O que você quer dizer com ela viu lá? Que diabo aconteceu, Clara? Ele quase gritou, as emoções transbordando. As palavras chocantes pareciam ecoar sem parar em sua mente. Eu não estive lá. Eu não sabia. Clara respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que você nunca saberia. A voz dela era um sussurro desesperado. Rafael sentiu o desespero tomar conta dele. De repente, o som de sirenes cortou o ar. O policial fez um gesto para que se afastassem do carro. Eles estão chegando. Precisamos sair daqui agora. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Clara, buscando respostas que nenhuma delas poderia lhe dar. Para onde vamos? Ele perguntou, a voz tremendo. Eles não podiam ficar ali. A verdade estava prestes a detonar em suas vidas. Antes que ela pudesse responder, uma sombra surgiu rapidamente, se aproximando deles. Um homem alto e encapuzado surgiu, e antes que Rafael pudesse reagir, o desconhecido puxou Clara para o lado, fazendo-a gritar. O policial gritou para que se afastassem, mas não havia tempo. Rafael viu o homem tentando levar Clara, e instantaneamente sua mente mergulhou em um turbilhão de pânico e fúria. Solte ela! Rafael gritou, lançando-se contra o homem. Mas a força dele era avassaladora, e Rafael foi empurrado para o chão, dando tempo suficiente para o homem desaparecer com Clara em um beco próximo. Clara! Ele gritou, lutando contra o pânico e a dor. Não! O policial se virou, e a expressão em seu rosto gritava que não era hora de hesitar. Rafael, vamos! Isso pode ser uma armadilha. Rafael não ouvia mais. Ele se levantou, determinado a não deixar Clara ser levada sem lutar. Os ecos da conversa anterior ainda ressoavam em sua mente. O que mais Clara tinha escondido? Enquanto corria, a imagem de Isabela ocupava seus pensamentos. O que ela sabia? O que significava para o seu futuro? A ideia de perder Clara e, ao mesmo tempo, ter reconectado com Isabela fazia seu estômago revirar. Quando finalmente alcançou o beco, tudo o que viu foi o vazio. O homem e Clara haviam desaparecido. Não! A frustração explodiu como um foguete dentro dele. Ele estava no limite. Era preciso saber a verdade. Se Clara tinha mentido, o que mais ela poderia estar escondendo? O que Isabela realmente viu? Rafael sentiu a raiva e o desespero se misturarem em seu peito. Ele olhou para o policial, que parecia tão perdido quanto ele. As perguntas começaram a surgir. O que está acontecendo? Quem é esse homem? A sensação de que tudo ao seu redor vinha desmoronando ficava mais forte a cada segundo. Eu não sei quem ele é, mas o que se desenrola aqui é maior do que você imagina. O policial olhou para os lados, como se esperasse que forças desconhecidas aparecessem a qualquer momento. Rafael, você precisa ser forte. Se você quiser encontrar Clara, precisa ir até o fundo disso. Uma onda de determinação envolveu. Rafael, não seria em vão. Eu vou descobrir a verdade. Mesmo que isso signifique ir até as profundezas do inferno, e vou trazer Clara de volta. O que seria necessário sacrificar? O que aconteceria se, ao buscar Clara, ele descobrisse que a verdade que parecia estar tão próxima era apenas mais uma mentira? E com isso, um frio correu pela espinha de Rafael.
Ele tinha que decidir o que fazer, e essa escolha poderia mudar tudo. Rafael encarou Clara, o coração acelerado. As revelações do policial ainda pairavam no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Ela estava lá também. Isabela viu, no naufrágio. Isso ecoava em sua mente. Cada palavra como um golpe que deixava marcas profundas. A expressão de Clara era uma mistura de dor e culpa, e Rafael havia perdido a noção de tudo ao seu redor. "Por que não me contou?" ele disse, a voz trêmula e baixa. "Eu não sabia que alguém me observava. Por favor, Rafael." Clara se adiantou, e sua voz estava embargada. Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu. "Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que cada um viu, é muito mais sombrio." O olhar dele estava ansioso. Rafael podia sentir que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam, e cada segundo contava. "Precisamos sair agora!" gritou o policial, gesticulando rapidamente. Uma sombra se aproximou rapidamente, e Rafael gelou. Um homem encapuzado surgiu do fundo da noite. Antes que pudesse reagir, o desconhecido agarrou Clara, levando-a para trás dele. "Clara!" ele gritou, correndo para se interpor. Mas o homem era forte, e Rafael foi empurrado brutalmente para o chão. "Rafael, não!" o policial gritou, mas o eco de seu aviso não importava mais. Rafael estava consumido pela urgência, pela luta de trazer Clara de volta. Ele se levantou e lançou-se novamente contra o homem, mas uma onda de desespero o paralisou. O desconhecido desapareceu em um beco escuro, levando Clara com ele. O policial estava ao lado dele, preocupado. "Calma, precisamos pensar." Mas Rafael não estava em si. O que estava acontecendo? "Clara!" gritou ele, vendo a escuridão engolir a única coisa que lhe restava. O desespero tomou conta dele. "Eu vou atrás dela!" Ele se virou para o policial, a expressão resoluta. Mas antes que pudesse dar um passo, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Rafael vibrou freneticamente. Era um número desconhecido, mas algo dentro dele sabia que não poderia ignorar. Ele atendeu sem pensar. "Alô?" Uma voz familiar, mais fraca, surgiu do outro lado. "Pai, sou eu. Isabela." O coração de Rafael disparou. "Isabela? Onde você está? O que está acontecendo?" O policial olhou com confusão, mas Rafael não conseguia desviar a atenção. "Eles estão atrás de mim. Pai, você precisa me ouvir. O naufrágio não foi acidental." As palavras dela caíram como uma bomba na mente de Rafael, desmantelando tudo o que ele pensava saber. "Mas Isabela, onde você está?" "O que quer dizer com isso? Isso pode mudar tudo." A ansiedade de Rafael subia, mas a linha começou a falhar. Um som de estática tomando conta. "Eles estão chegando." "Não posso falar muito." Isabela parecia apavorada, e Rafael sentiu um nó se formar na garganta. "O que mais você e mãe não me contaram?" "Eles não." "São quem, você acha?" A ligação cortou abruptamente. "Isabela!" ele gritou, mas só o eco da sua própria voz permaneceu. Ele olhou para o policial, a cena de Clara sendo levada ainda viva em sua mente. O que isso significava? O que Isabela estava tentando alertá-lo? "Precisamos agir agora." O policial insistiu, mas Rafael estava em outro mundo, a voz de Isabela ainda reverberando em seus ouvidos. "A verdade não é o que pensávamos. O naufrágio não foi acidental." "Rafael?" o policial chamou novamente, mas o olhar de Rafael estava distante. Focado eram pessoas vestidas de preto, avançando seus olhares frios e determinados. "Eles estão aqui!" gritou o policial, olhando para Rafael com uma mistura de pavor e determinação. A verdade que acreditava ter começado com o reencontro de Isabela agora se transformava em um pesadelo. E Rafael percebeu,
Ele precisava enfrentar não só os segredos que a separação havia trazido à tona, mas a verdadeira natureza do que estava à sua frente. Clara, Isabela e a conexão com o naufrágio. Tudo estava prestes a se desenrolar em algo que ele nunca poderia ter imaginado. Rafael, você está preparado para o que vem a seguir? O policial perguntou, os ecos da noite parecendo mais ameaçadores. O coração de Rafael estava em um banco de montanha, e ele sabia que a escolha que fizesse agora poderia mudar tudo para sempre. Clara, o coração acelerado. As revelações do policial ainda pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ela estava lá também. Isabela a viu, no naufrágio. Isso ecoava em sua mente, cada palavra como um golpe que deixava marcas profundas. A expressão de Clara era uma mistura de dor e culpa, e Rafael havia perdido a noção de tudo ao seu redor. Por que não me contou? Ele disse, a voz trêmula e baixa. Eu não sabia que alguém me observava. Por favor, Rafael. Clara se adiantou, e sua voz estava embargada. Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu. Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que cada um viu, é muito mais sombrio. O olhar dele estava ansioso. Rafael podia sentir que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam e cada segundo contava. Precisamos sair agora! Gritou o policial, gesticulando rapidamente. Uma sombra se aproximou rapidamente e Rafael gelou. Um homem encapuzado surgiu do fundo da noite. Antes que pudesse reagir, o desconhecido agarrou Clara, levando-a para trás dele. Clara! Ele gritou, correndo para se interpor. Mas o homem era forte e Rafael foi empurrado brutalmente para o chão. Rafael! Não! O policial gritou, mas o eco de seu aviso não importava mais. Rafael estava consumido pela urgência, pela luta de trazer Clara de volta. Ele se levantou e lançou-se novamente contra o homem, mas uma onda de desespero o paralisou. O desconhecido desapareceu em um beco escuro, levando Clara com ele. O policial estava ao lado dele, preocupado. Calma, precisamos pensar. Mas Rafael não estava em si. O que estava acontecendo? Clara! Gritou. Ele, vendo a escuridão engolir a única coisa que lhe restava. O desespero tomou conta dele. Eu vou atrás dela. Ele se virou para o policial, a expressão resoluta. Mas antes que pudesse dar um passo, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Rafael vibrou freneticamente. Era um número desconhecido, mas algo dentro dele sabia que não poderia ignorar. Ele atendeu sem pensar. Alô? Uma voz familiar, mas fraca, surgiu do outro lado. Pai, sou eu. Isabela. O coração de Rafael disparou. Isabela? Onde você tá? O que está acontecendo? O policial o olhou com confusão, mas Rafael não conseguia desviar a atenção. Eles estão atrás de mim, pai. Você precisa me ouvir. O naufrágio não foi acidental. As palavras dela caíram como uma bomba na mente de Rafael, desmantelando tudo o que ele pensava saber. Mas, Isabela, onde você está? O que quer dizer com isso? Isso pode mudar tudo. A ansiedade de Rafael subia, mas a linha começou a falhar. Um som de estática tomando conta. Eles estão chegando. Não posso falar muito. Isabela parecia apavorada, e Rafael sentiu um nó se formar na garganta. O que mais você e mãe não me contaram? Eles não são quem você acha. A ligação cortou abruptamente. Isabela! Ele gritou. Mas só o eco da sua própria voz permaneceu. Ele olhou para o policial. A cena de Clara sendo levada ainda viva em sua mente. O que isso significava? O que Isabela estava tentando alertá-lo? Precisamos agir agora. O policial insistiu. Mas Rafael estava em outro mundo. A voz de Isabela ainda reverberando em seus ouvidos. A verdade não é o que pensávamos. O naufrágio não foi acidental. Rafael?
O policial chamou novamente, mas o olhar de Rafael estava distante, focado apenas na incerteza que o cercava. Nós precisamos encontrar Clara aí. E então, de repente, tudo se transformou. Uma luz brilhante cortou a escuridão da noite. Mas não era apenas uma luz. Um carro disparou em sua direção, e Rafael percebeu que não era um local vazio. Eram pessoas vestidas de preto, avançando, seus olhares frios e determinados. "Eles estão aqui!" gritou o policial, olhando para Rafael com uma mistura de pavor e determinação. No instante em que o carro se aproximou, Rafael sentiu seu coração parar. Antes que pudesse processar, uma figura do lado do motorista abriu a porta e pulou. Era Isabela, mas não era a jovem que ele conhecia. O olhar dela estava mudado. O medo havia se transformado em coragem. Ela apontou para o policial. "Ele não é quem você pensa, pai. Ele está com eles." As palavras de Isabela cortaram o ar como um punhal. E Rafael congelou, desorientado. "O que você quer dizer com isso? Você os conhece?" "Eu sei que você está se perguntando como eu estou viva. Mas o que aconteceu naquela ilha e quem está atrás de nós não é só sobre o naufrágio. É sobre o que nós somos, pai." O policial parecia mais nervoso, dando passos para trás. "O que você quer dizer?" "Isabela, os sobreviventes, eles não são apenas pessoas que ficaram ilhadas. Nós somos parte de algo maior, algo que eles estão tentando ocultar." As palavras dela eram elétricas, e Rafael mal pôde respirar. Ele olhou para o policial. A expressão dele era de pânico. "Isabela, o que acontecia lá?" "Que você não me contou." A cólera borbulhou em Rafael, e as revelações o estavam levando a um limite. Isabela olhou para o policial, um olhar de resoluta desconfiança. "Ele estava lá na ilha, pai, não apenas como um policial." Rafael sentiu o chão ceder sob seus pés. "O que mais você escondeu de mim?" O mundo ao redor começava a girar, e ele já não sabia em quem confiar. Nesse momento denso de revelações, os homens de preto se aproximaram. "Matá-los é a única opção." Um deles murmurou, e Rafael sentiu o pânico subir pela sua coluna. Ele não sabia mais o que pensar, e o que viria a seguir parecia um pesadelo sem fim. "Isabela, corre!" ele gritou, mas algo na expressão dela fez seu coração parar novamente. "Pai, não saia sem saber a verdade. A vida de vocês depende disso." As palavras dela pairaram no ar, e enquanto o som de passos se aproximava, Rafael percebeu que a corrida pela verdade estava apenas começando. Que segredos estavam prestes a vir à tona? Essa nova revelação mudaria tudo, mas ele precisava saber até onde iria para proteger sua família e o que essa nova verdade significaria para eles. Rafael encarou Clara, o coração acelerado. As revelações do policial ainda pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ela estava lá também. Isabela a viu, no naufrágio. Isso ecoava em sua mente, cada palavra como um golpe que deixava marcas profundas. A expressão de Clara era uma mistura de dor e culpa, e Rafael havia perdido a noção de tudo ao seu redor. "Por que não me contou?" ele disse, a voz trêmula e baixa. "Eu não sabia. Não sabia que alguém me observava. Por favor, Rafael." Clara se adiantou, e sua voz estava embargada. Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu. "Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que cada um viu. É muito mais sombrio." O olhar dele estava ansioso. Rafael podia sentir que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam, e cada segundo contava. "Precisamos sair agora", gritou o policial, gesticulando rapidamente. Uma sombra se aproximou rapidamente, e Rafael gelou. Um homem encapuzado surgiu do fundo da noite. Antes que pudesse reagir, o desconhecido agarrou Clara, levando-a para trás dele. "Clara!" ele gritou, correndo para se interpor. Mas o homem era forte,
e Rafael foi empurrado brutalmente para o chão. Rafael, não! O policial gritou, mas o eco de seu aviso, não. Importava mais. Rafael estava consumido pela urgência, pela luta de trazer Clara de volta. Ele se levantou e lançou-se novamente contra o homem, mas uma onda de desespero o paralisou. O desconhecido desapareceu em um beco escuro, levando Clara com ele. O policial estava ao lado dele, preocupado. Calma, precisamos pensar. Mas Rafael não estava em si. O que estava acontecendo? Clara! Gritou ele, vendo a escuridão engolir a única coisa que lhe restava. O desespero tomou conta dele. Eu vou atrás dela. Ele se virou para o policial, a expressão resoluta. Mas antes que pudesse dar um passo, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Rafael vibrou freneticamente. Era um número desconhecido, mas algo dentro dele sabia que não poderia ignorar. Ele atendeu sem pensar. Alô? Uma voz familiar mais fraca surgiu do outro lado. Pai, sou eu, Isabela. O coração de Rafael disparou. Isabela? Onde você tá? O que está acontecendo? O policial olhou com confusão, mas Rafael não conseguia desviar a atenção. Eles estão atrás de mim, pai. Você precisa me ouvir. O naufrágio não foi acidental. As palavras dela caíram como uma bomba na mente de Rafael, desmantelando tudo o que ele pensava saber. Mas Isabela, onde você tá? O que quer dizer com isso? Isso pode mudar tudo. A ansiedade de Rafael subia. Mas a linha começou a falhar, um som de estática tomando conta. Eles estão chegando. Não posso falar muito. Isabela parecia apavorada, e Rafael sentiu um nó se formar na garganta. O que mais você e mãe não me contaram? Eles não são quem você acha. A ligação cortou abruptamente. Isabela, ele gritou, mas só o eco da sua própria voz permaneceu. Ele olhou para o policial, a cena de Clara sendo levada ainda viva em sua mente. O que isso significava? O que Isabela estava tentando alertá-lo? Precisamos agir agora, o policial insistiu. Mas Rafael estava em outro mundo, a voz de Isabela ainda reverberando em seus ouvidos. A verdade não é o que pensávamos. O naufrágio não foi acidental. Rafael? O policial chamou novamente, mas o olhar de Rafael estava distante, focado apenas na incerteza que o cercava. Nós precisamos encontrar Clara e... E então, de repente, tudo se transformou. Uma luz brilhante cortou a escuridão da noite. Mas não era apenas uma luz. Um carro disparou em sua direção, e Rafael percebeu que não era um local vazio. Eram homens vestindo preto, se aproximando, com olhares frios e determinados. Eles estão aqui! Gritou. O policial, olhando para Rafael com uma mistura de pavor e determinação. No instante em que o carro se aproximou, Rafael sentiu seu coração parar. Antes que pudesse processar, uma figura do lado do motorista abriu a porta e pulou. Era Isabela. Mas não era a jovem que ele conhecia. O olhar dela estava mudado. O medo havia se transformado em algo mais forte. Ela apontou para o policial. Ele não é quem você pensa, pai. Ele está com eles. As palavras de Isabela cortaram o ar como um punhal. E Rafael congelou, desorientado. O que você quer dizer com isso? Você os conhece? Eu sei que você está se perguntando como eu estou viva. Mas o que aconteceu naquela ilha e quem está atrás de nós não é só sobre o naufrágio. É sobre o que nós somos. Pai, o policial parecia mais nervoso, dando passos para trás. O que mais você escondeu de mim? O mundo ao redor começava a girar, e ele já nem sabia em quem confiar. Nesse momento tenso, tudo parecia desmoronar. O veículo parou abruptamente, e antes que pudessem se mover, um grupo de homens surgiu ao redor, cada um com uma expressão determinada. Mas o que Rafael viu a seguir o fez perder toda a noção do que estava acontecendo. Ele reconheceu um deles.
Era um dos amigos de infância dele. Lucas, o que você está fazendo aqui? A incredulidade de Rafael se misturou com a confusão. Desculpe, Rafael, mas você não entende. Lucas olhou para Isabela e depois para o policial. Temos que sair agora. Eles sabem que estamos aqui e não vão parar até que todos nós... Um disparo ecoou pela rua. O policial caiu, atingido na perna, e a adrenalina disparou no corpo de Rafael. Vamos, agora! Gritou Lucas, levando Isabela e Rafael para longe. Enquanto corriam, Rafael não conseguia deixar de pensar. O que era essa conexão entre todos eles? Que diáfanas camadas de segredos estavam se desdobrando? A confusão o consumia. Ao olharem um para o outro, a determinação se misturava à incerteza. Rafael sabia que algo maior do que o naufrágio os aguardava. Quem afinal era seu verdadeiro inimigo? E até onde estavam dispostos a ir para proteger uns aos outros? Isabela, você tem que me contar tudo! Gritou Rafael enquanto corriam. Mas a verdade que parecia tão próxima agora se tornava uma sombra, um eco distante. Ele não tinha certeza do que fazer em seguida. A única certeza era que as respostas não seriam fáceis e que, ao longo do caminho, as vidas deles nunca mais seriam as mesmas. Rafael encarou Clara, o coração acelerado. As revelações do policial ainda pairavam no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Ela estava lá também. Isabela a viu, no naufrágio. Isso ecoava em sua mente, cada palavra como um golpe que deixava marcas profundas. A expressão de Clara era uma mistura de dor e culpa, e Rafael havia perdido a noção de tudo ao seu redor. Por que não me contou? Ele disse, a voz trêmula e baixa. Eu não sabia que alguém me observava. Por favor, Rafael. Clara se adiantou, e sua voz estava embargada. Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu. Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que cada um viu. É muito mais sombrio. O olhar dele estava ansioso. Rafael podia sentir que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam, e cada segundo contava. Precisamos sair agora, gritou o policial, gesticulando rapidamente. Uma sombra se aproximou rapidamente, e Rafael gelou. Um homem encapuzado surgiu do fundo da noite. Antes que pudesse reagir, o desconhecido agarrou Clara, levando-a para trás dele. Clara! Ele gritou correndo para se interpor. Mas o homem era forte, e Rafael foi empurrado brutalmente para o chão. Rafael, não! O policial gritou, mas o eco de seu aviso não importava mais. Rafael estava consumido pela urgência, pela luta de trazer Clara de volta. Ele se levantou e lançou-se novamente contra o homem, mas uma onda de desespero o paralisou. O desconhecido desapareceu em um beco escuro, levando Clara com ele. O policial estava ao lado dele, preocupado. Calma, precisamos pensar. Mas Rafael não estava em si. O que estava acontecendo? Clara! Gritou ele, vendo a escuridão engolir a única coisa que lhe restava. O desespero tomou conta dele. Eu vou atrás dela. Ele se virou para o policial, a expressão resoluta. Mas antes que pudesse dar um passo, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Rafael vibrou freneticamente. Era um número desconhecido. Mas algo dentro dele sabia que não poderia ignorar. Ele atendeu sem pensar. Alô? Uma voz familiar, mas fraca, surgiu do outro lado. Pai, sou eu, Isabela. O coração de Rafael disparou. Isabela? Onde você está? O que está acontecendo? O policial olhou com confusão, mas Rafael não conseguia desviar a atenção. Eles estão atrás de mim, pai. Você precisa me ouvir. Naufrágio não foi acidental. As palavras dela caíram como uma bomba na mente de Rafael, desmantelando tudo o que ele pensava saber. Mas Isabela, onde você está?
O que quer dizer com isso? Isso pode mudar tudo. A ansiedade de Rafael subia, mas a linha começou a falhar. Um som de estática tomando conta. Eles estão chegando. Não posso falar muito. Isabela parecia apavorada, e Rafael sentiu um nó se formar na garganta. O que mais você e mãe não me contaram? Eles não são quem você acha. A ligação cortou abruptamente. Isabela, ele gritou, mas só o eco da sua própria voz permaneceu. Ele olhou para o policial, a cena de Clara sendo levada, ainda viva em sua mente. O que isso significava? O que Isabela estava tentando alertá-lo? Precisamos agir agora. O policial insistiu, mas Rafael estava em outro mundo. A voz de Isabela ainda reverberando em seus ouvidos. A verdade não é o que pensávamos. O naufrágio não foi acidental. Rafael! O policial chamou novamente. Mas o olhar de Rafael estava distante, focado apenas na incerteza que o cercava. Nós precisamos encontrar Clara e, então, de repente, tudo se transformou. Uma luz brilhante cortou a escuridão da noite, mas não era apenas uma luz. Um carro disparou em sua direção, e Rafael percebeu que não era um local vazio. Eram homens vestindo preto, se aproximando, com olhares frios e determinados. Eles estão aqui, gritou o policial, olhando para Rafael com uma mistura de pavor e determinação. No instante em que o carro se aproximou, Rafael sentiu seu coração parar. Antes que pudesse processar, uma figura do lado do motorista abriu a porta e pulou. Era a Isabela, mas não era a jovem que ele conhecia. O olhar dela estava mudado. O medo havia se transformado em algo mais forte. Ela apontou para o policial. Ele não é quem você pensa, pai. Ele está com eles. As palavras de Isabela cortaram o ar como um punhal e Rafael congelou, desorientado. O que você quer dizer com isso? Você os conhece? Eu sei que você está se perguntando como eu estou viva. Mas o que aconteceu naquela ilha e quem está atrás de nós? Não é só sobre o naufrágio. É sobre o que nós somos, pai. O policial parecia mais nervoso, dando passos para trás. O que mais você escondeu de mim? O mundo ao redor começava a girar, e ele já não sabia em quem confiar. Nesse momento de tensão, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão à distância. O chão tremendeu sob seus pés, e um clarão iluminou o céu, seguido por um grito estrondoso. Rafael sentiu o cheiro de fumaça. A visão embaçada. Corre! Gritou Lucas, tentando puxar Rafael e Isabela para longe. Mas o destroço que se seguia era caótico. Os homens de preto estavam se aproximando. E o chamado de Clara ecoava na mente de Rafael. Foi então que o policial desabou ao chão, uma expressão de horror estampada em seu rosto. Rafael olhou para ele, paralisado. O que foi? O policial, com dificuldade, apontou para algo nas sombras, e Rafael seguiu o movimento, seu coração afundando. Do fundo da fumaça surgiu uma figura. Era Clara, mas não como a conhecia. O olhar dela era vazio, e um brilho sobrenatural percorreu seu corpo. Eu não sou. Quem você pensa que sou? As palavras dela soaram como um eco de outra realidade. O chão tremeu novamente, e a revelação foi avassaladora. Rafael se virou para Isabela, seus olhos cheios de medo. O quê? O que está acontecendo? O mundo ao redor deles estava mudando, e as conexões que imaginava já não faziam sentido. Clara agora parecia uma estranha, carregando um segredo que poderia desmoronar tudo. As peças do quebra-cabeça se juntavam de uma maneira aterradora. Clara! Gritou Rafael, mas a expressão no rosto dela só se tornava mais sombria. O que isso significava para eles? O que havia realmente acontecido naquela ilha? Nesse turbilhão de emoções e revelações, ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser arrancado de seus pés. A linha entre amor e traição se desvanecia. O verdadeiro pesadelo apenas começava, e Rafael não sabia como sair daquele labirinto. Quais seriam as consequências de uma verdade tão devastadora? E o que mais estava prestes a ser revelado naquela noite de terror incompreensível?
Rafael encarou Clara, o coração acelerado. As revelações do policial ainda pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ela estava lá também. Isabela a viu, no naufrágio. Isso ecoava em sua mente, cada palavra como um golpe que deixava marcas profundas. A expressão de Clara era uma mistura de dor e culpa, e Rafael havia perdido a noção de tudo ao seu redor. "Por que não me contou?" ele disse, a voz trêmula e baixa. "Eu não sabia que alguém me observava." "Por favor, Rafael." Clara se adiantou e sua voz estava embargada. Mas antes que pudesse continuar, o policial interrompeu. "Você não entende. O que aconteceu naquela noite do naufrágio não é apenas o que cada um viu. É muito mais sombrio." O olhar dele estava ansioso. Rafael podia sentir que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam e cada segundo contava. "Precisamos sair agora!" gritou o policial, gesticulando rapidamente. Uma sombra se aproximou rapidamente e Rafael gelou. Um homem encapuzado surgiu do fundo da noite. Antes que pudesse reagir, o desconhecido agarrou Clara, levando-a para trás dele. "Clara!" ele gritou, correndo para se interpor, mas o homem era forte e Rafael foi empurrado brutalmente para o chão. "Rafael, não!" o policial gritou, mas o eco de seu aviso não importava mais. Rafael estava consumido pela urgência, pela luta de trazer Clara de volta. Ele se levantou e lançou-se novamente contra o homem, mas uma onda de desespero paralisou. O desconhecido desapareceu em um beco escuro, levando Clara com ele. O policial estava ao lado dele, preocupado. "Calma, precisamos pensar." Mas Rafael não estava em si. O que estava acontecendo? "Clara!" gritou ele, vendo a escuridão engolir a única coisa que lhe restava. O desespero tomou conta dele. "Eu vou atrás dela." Ele se virou para o policial, a expressão resoluta. Mas antes que pudesse dar um passo, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. O celular de Rafael vibrou freneticamente. Era um número desconhecido, mas algo dentro dele sabia que não poderia ignorar. Ele atendeu sem pensar. "Alô?" Uma voz familiar, mas fraca, surgiu do outro lado. "Pai, sou eu, Isabela." O coração de Rafael disparou. "Isabela, onde você está? O que está acontecendo?" O policial olhou com confusão, mas Rafael não conseguia desviar a atenção. "Eles estão atrás de mim, pai. Você precisa me ouvir. O naufrágio não foi acidental." As palavras dela caíram como uma bomba na mente de Rafael, desmantelando tudo o que ele pensava saber. "Mas Isabela, onde você está? O que quer dizer com isso? Isso pode mudar tudo." A ansiedade de Rafael subia, mas a linha começou a falhar, um som de estática tomando conta. "Eles estão chegando. Não posso falar muito." Isabela parecia apavorada, e Rafael sentiu um nó se formar na garganta. "O que mais você e mãe não me contaram? Eles não são quem você acha." A ligação cortou abruptamente. "Isabela!" ele gritou, mas só o eco da sua própria voz permaneceu. Ele olhou para o policial, a cena de Clara sendo levada ainda viva em sua mente. O que isso significava? O que Isabela estava tentando alertá-lo? "Precisamos agir agora." O policial insistiu, mas Rafael estava em outro mundo, a voz de Isabela ainda reverberando em seus ouvidos. "A verdade não é o que pensávamos. O naufrágio não foi acidental." "Rafael!" o policial chamou novamente, mas o olhar de Rafael estava distante, focado apenas na incerteza que o cercava. "Nós precisamos encontrar Clara e..." E então, de repente, tudo se transformou. Uma luz brilhante cortou a escuridão da noite. Mas não era apenas uma luz. Um carro disparou em sua direção, e Rafael percebeu que não era um local vazio. Eram homens vestindo preto, se aproximando, com olhares frios e determinados. "Eles estão aqui!" gritou o policial, olhando para Rafael com uma mistura de pavor e determinação.
No instante em que o carro se aproximou, Rafael sentiu seu coração parar. Antes que pudesse processar, uma figura do lado do motorista abriu a porta e pulou. Era Isabela. Mas não era a jovem que ele conhecia. O olhar dela estava mudado. O medo havia se transformado em algo mais forte. Ela apontou para o policial. Ele não é quem você pensa, pai. Ele está com eles. As palavras de Isabela cortaram o ar como um punhal. E Rafael congelou, desorientado. O que você quer dizer com isso? Você os conhece? Eu sei que você está se perguntando como eu estou viva. Mas o que aconteceu naquela ilha e quem está atrás de nós não é só sobre o naufrágio. É sobre o que nós somos, pai. O policial parecia mais nervoso, dando passos para trás. O que mais você escondeu de mim? O mundo ao redor começava a girar, e ele já não sabia em quem confiar. E então Clara, com seu olhar vazio, começou a caminhar na direção de Isabela. Por que não me procurou antes? Sua voz era um sussurro, mas havia uma cena espelhada, um eco. A verdade é que você não é a única que tem segredos. O naufrágio não foi um acidente. Eram todos nós. Nós éramos parte de um experimento. Rafael quase não conseguia respirar. Clara, o que você está dizendo? O que está acontecendo? O rosto dela se contorceu em dor, como se estivesse lutando com suas próprias memórias. Eu não sou quem você pensa, Rafael. Foi preciso que você soubesse, que todos soubessem. Uma vez mais, a voz de Clara falhou e sua expressão se tornou sombria. Isabela, você pode entender isso. Eu não queria que você falasse. E, então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens de preto, que havia se aproximado, disparou uma arma. O som foi ensurdecedor. Rafael não viu quem foi atingido, mas o tempo parecia congelar enquanto o eco da bala ecoava. Clara, naquele momento, caiu no chão, e tudo desabou em cima dele. Não! Rafael gritou, correndo até ela, o coração disparando. Suas mãos tremiam enquanto tentava segurar a cabeça de Clara. Clara, não! Por favor, não! O policial imediatamente correu para proteger Isabela, um olhar de horror em seu rosto. Mas Rafael havia se esquecido dele, ignorando o resto do mundo. Ele olhou nos olhos de Clara, desesperado. Você precisa voltar, Clara. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas Clara fechou os olhos, uma lágrima escorregando por seu rosto pálido. Rafael, a verdade é mais sombria do que você imagina. A família que você conhece não é real. Todos estamos em perigo. As palavras dela pairaram no ar, e enquanto Rafael tentava entender, uma nova figura surgiu da escuridão. Era uma mulher, também vestida de preto, mas com um semblante familiar. Eu não quero que você se machuque, Rafael, mas você precisa saber. E naquele momento, Rafael entendeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. A identidade de sua família, o horror do naufrágio e as verdades que ainda não foram ditas. O mundo que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre, e ele se perguntava até onde estava disposto a ir para desvendar essa teia de segredos. O céu estava tingido de um vermelho intenso, como se estivesse sangrando. O último dia para o grande confronto havia chegado. Os personagens principais, aqueles que enfrentaram cada desafio e dor juntos, se reuniram em um campo aberto sob a sombra de árvores altas. O clima estava tenso, como se a própria natureza soubesse do peso das decisões que estavam prestes a ser tomadas. Eduardo, com seu coração acelerando, olhava para seus amigos. O rosto de Mariana estava pálido, seus olhos brilhando com determinação. Mas havia uma fraqueza ali que todos podiam sentir. Lucas, sempre o pacificador, mantinha os ombros retos, mas seu olhar traía uma ansiedade incontida. Eles precisavam agir agora, antes que fosse tarde demais. É isso!
Temos que encarar isso juntos, Eduardo afirmou, a voz firme, mas sentindo um nó na garganta. O grupo acenou, a mística da amizade flamejando entre eles, mas a pressão do que estava por vir pesava como uma rocha sobre suas almas, com um plano em mente. Eles seguiram em direção ao encontro final. Cada passo era um eco de esperanças e medos. Chegaram ao lago, onde tudo começou. O lugar era mágico, mas agora parecia uma armadilha. Os ventos sussurravam segredos. A água cintilava, refletindo a luz do sol poente, um símbolo de que algo precioso estava prestes a ser perdido. Ali estavam seus inimigos, uma presença sombria, pronta para desferir um golpe final. As palavras flutuavam no ar. Era um duelo não apenas de força, mas de convicções. O primeiro ataque foi como um relâmpago cortando o céu. A batalha se desenrolou de forma frenética, gritos de dor e coragem se misturando no ar. Eduardo sentiu o calor do combate, a adrenalina pulsando em suas veias. "Mariana, cuidado!" ele gritou, vendo uma sombra se aproximar dela. Um movimento rápido, uma queda, e ele se jogou na frente. O impacto foi brutal, mas ele se levantou, sentindo a dor. Mas mais forte que isso, a determinação. "Eu não vou deixar você cair." Ele não sabia se conseguiria, mas precisava tentar, e assim o grupo lutou com a força da amizade que havia se formado. Um golpe certeiro, vitória. No entanto, a verdadeira batalha estava em um terreno mais profundo, o perdão e a reconstrução. Exaustos, mas vitoriosos, sentaram-se em círculo à beira do lago, respirando fundo. As feridas eram muitas, mas os sorrisos começavam a aparecer. "Prometemos contar essa história para as futuras gerações. Precisamos fazer isso", Lucas disse, passando a mão pela cabeça, sentindo o peso do que haviam conquistado. E então, a despedida tornou-se uma nova esperança. Com lágrimas nos olhos, eles se abraçaram, cada um ciente de que este era um novo começo. A vida nunca mais seria a mesma, mas havia um futuro por vir, e eles estavam prontos para enfrentá-lo. Enquanto a noite caía e as estrelas começaram a brilhar, um estremecimento percorreu o grupo. "O que será que vem a seguir?" sussurrou Mariana, com um brilho no olhar. "E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem o poder de apoiar o canal com essas ações.